Então, pessoas, boa tarde novamente. Estamos aqui no Museu de Ciências da Vida, né? E aí, olha só, eu vou discutir com vocês um último aspecto dentro de equilíbrio químico que nos ajuda a calcular e observar alguns fenômenos. Essa parte eu estou chamando de hidrólise salina e produto de solubilidade, que são dois aspectos que a gente discute. E aí, de novo, não sei nada de química, mas eu saco muito português. Se eu saco muito português, quando eu falo de hidrólise salina, você entende o que eu quero dizer. O que seria hidrólise salina? Olha, hidrólise. Lise significa o quê? Quebra, né? Então ali eu estou falando da dissolução do sal em água, correto? É o fenômeno que acontece. Deixa eu pegar o laser point aqui para a gente discutir algumas coisas. Então, depois da aula eu vou enviar esse material para vocês. Tem um material ali escrevendo, né, explicando como acontece a hidrólise. E aí o que nós temos? O sal na água, independente dele ser solúvel ou pouco solúvel, dentre essas coisas, ele pode deixar, dependendo do tipo de sal, dos seus constituintes, ele pode mexer no, pH, no nível de acidez. Ele pode deixar um meio mais ácido ou um meio mais básico. Isso tem que ser levado em consideração, por exemplo, se algum sal desses pode ser usado como um medicamento, né? Se ele vai, por exemplo, causar algum tipo de alteração na acidez no corpo. Mas é apenas uma questão de texto, tá? De algumas informações aí que são que vão estar ali disponíveis para vocês darem uma lida. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, vocês discutam comigo. Mas a gente vai trabalhar principalmente a questão da solubilidade, porque já foi questionado uma vez. A questão da solubilidade é abordada de um ponto de vista das soluções, quando você dissolve determinada substância em água e por aí vai. Então eu acho interessante a gente poder trazer de volta essa discussão e observar que a gente consegue descrever e calcular a solubilidade a partir do equilíbrio, né, nessa hidrólise salina. Então olha só, vamos pegar o cloreto de sódio. No que a gente estudou até então de solubilidade, essa representação que aparece aí na tela de vocês é uma representação de que tipo de solução? Insaturada, saturada, é o quê? É heterogênea. Então você já está me ajudando a responder. Vai. Então a solução ela é saturada. Ela é saturada com corpo de fundo. Concordam? Sim ou não? Então o que nós temos aqui? Ah, minha caneta, cadê? Então, o que acontece? Foi adicionado cloreto de sódio nessa água, ocorreu a dissolução do cloreto de sódio até o ponto em que a fase líquida alcançou a saturação, certo? Saturação significa para gente que eu dissolvi o máximo possível de sal, né, na água, aquela quantidade de sal naquela quantidade de água. Como aqui a gente está falando de constante, a temperatura aqui ela é fixa e padronizada a 25 graus Celsius, correto? Aí o que nós temos aqui? A gente prepara uma solução saturada quando eu não sei a solubilidade dessa forma. Você vai jogando sal, ele vai sendo dissolvido até você observar a formação de corpo de fundo. Tá, Reginaldo, e daí? E aí o que acontece? O cloreto de sódio sólido em água, ele se dissocia, porque é um composto iônico, em cátions Na e cátions cloreto. Então eu encontro essas duas espécies químicas, né, em equilíbrio com NaCl ali que foi adicionado. Vocês vão concordar comigo ou não, e aí cada um com seu argumento, que quando eu alcanço o equilíbrio químico correto,
quando eu alcançar o equilíbrio químico, o que eu tenho de Na+ e de Cl- é o máximo possível que eu posso dissolver. Sim ou não? Mesmo que tenha reação inversa, correto? Para a formação do NaCl naquela temperatura, quando eu alcançar o equilíbrio químico, o que eu encontrar de Na+ e de Cl- dissolvido é o máximo, certo? O máximo dissolvido que a gente estudou na segunda série, já revisou esse ano, a gente não chamou de solubilidade? O coeficiente de solubilidade? Então, a gente tem como indicar uma solubilidade de forma diferente da de lá. Porque de lá ela é uma solubilidade que varia de acordo com a temperatura, de acordo com a quantidade de soluto e da quantidade de solvente. Aqui é uma outra forma da gente indicar. Então, se eu tenho a dissolução de um sal na água, consigo medir aquelas concentrações ali, eu consigo indicar a solubilidade, o máximo que eu consigo dissolver. Então, quando eu calculo a constante de equilíbrio, né, vou escrever a expressão para constante de equilíbrio, para aquele equilíbrio ali, entra o Na+, entra o Cl-, porque os dois estão dissolvidos em água, são soluções aquosas, mas isso aqui não vai ser dissolvido pelo NaCl sólido, porque o NaCl sólido, via de regra, ele não entra na expressão da constante. Então, como ali eu só tenho na expressão da constante as espécies que se encontram solubilizadas e aquela quantidade no equilíbrio é o máximo, a gente chamou então essa constante específica para a dissolução do sal de produto de solubilidade ou constante de solubilidade de um sal, certo? E aí foi simbolizado como Ks. Mas isso aí vocês não precisam se preocupar. Mas tá, e daí? Como é que eu vou encontrar essa solubilidade? Simples. Simples assim, né? É fácil. Vamos botar assim. Deixa eu apagar. Quais são as proporções estequiométricas entre o NaCl, entre o Na+ e o Cl-? Diz para mim. Como é que a gente faz o balanceamento? Parece 1 para 1, não é isso? Tudo 1 para 1 para 1, correto? A solubilidade, como a gente sempre estudou, é o quanto de sal se dissolve. Então eu vou chamar, né, que a quantidade de sal que se dissolveu foi S, tá certo? Proporcionalmente, quanto de Na mais eu tenho que formar? Tem muita gente quieta, hein? Tô dando aula particular hoje, hein? Exatamente, certo? Então, como é 1 para 1, se eu dissolver essa quantidade de NaCl, eu tenho que formar essa quantidade de Na+. E quanto de Cl-? A mesma quantidade, porque essa proporção aqui é de 1 para 1 para 1. Então, por exemplo, se eu for calcular a constante de equilíbrio aqui, se eu já tiver esse valor tabelado, eu posso reescrever esse Ks da seguinte forma. Ks é igual a S ao quadrado. E se eu quisesse calcular a solubilidade, eu posso tirar, nesse caso, a raiz quadrada da constante de solubilidade, do produto de solubilidade para o NaCl. Vamos utilizar a tabela? Não, a gente não vai precisar montar a tabela. A gente vai usar o raciocínio da tabela, né? Quanto de reagente foi, no caso aqui, quanto de reagente dissolveu, quanto de produto foi formado. Porque ali a quantidade é a mesma, ali não tem proporções maiores ou menores. Se eu dissolver todo o NaCl, a proporção vai ser de 1 para 1. Se eu dissolver 50%, 50% do que dissolve vai formar, né, aquela quantidade proporcional de produto. Isso aqui é bem tranquilo. Aí a gente vai aplicar exatamente esse tipo de raciocínio. Constante de equilíbrio é constante, não é isso?
Então esses valores eles costumam ser tabelados. E aí tem uns exemplos para mostrar para vocês aqui de algumas situações. Ó, o cloreto de prata ele também se dissocia em Ag+ e Cl-. Cadê? E aqui quando escrevo a constante de equilíbrio, ele tem aquela expressão ali, semelhante à do NaCl, certo? Cadê outra? Esse aqui é o carbonato de bário. Também são sais que têm pouca solubilidade, entendeu? As solubilidades são baixas. E agora, nesse caso aqui, quando eu dissolvo ele, eu formo, né? Proporcionalmente, eu libero lá o cátion Ba e libero o ânion carbonato no meio. Constante de equilíbrio para aquela situação, concentração de Ba vezes concentração de CO3. Lembre-se que essas concentrações são elevadas ao coeficiente estequiométrico, entendeu? Então aqui em todos eles é elevado a 1. Show? Agora, olha essa situação aqui. O fluoreto de cálcio também é um sal pouco solúvel. Quando ele se dissocia, ele libera o cátion Ca e o cátion, e o ânion fluoreto. Porém, na proporção de 1:2. Então, quando eu faço esse tipo de solução, ao escrever a constante de equilíbrio, o produto de solubilidade para esse caso, eu tenho esse tipo de expressão aqui. Deixa eu só ver se tem mais um. Isso, o hidróxido de alumínio, que também tem solubilidade baixa, mas ele pode funcionar dentro do mesmo princípio. Então, quando eu escrevo a constante de solubilidade ali, o produto de solubilidade, eu tenho aquela expressão ali. E aí eu vou voltar a discutir com vocês o raciocínio que eu fiz anteriormente, que foi o seguinte. Né, no caso do AgCl, eu tenho, se eu dissolver S de AgCl, eu tenho que formar S de Ag e S de Cl-, porque a proporção é de 1:1:1, certo? Então aqui essa constante ela pode ser reescrita para o caso do AgCl como S vezes S, que nos daria então uma constante como S². Por que eu estou falando isso? Eu estou considerando esse S como a solubilidade, o máximo que eu vou dissolver. Agora, o mesmo vai valer aqui para o BaCO3. Se eu dissolvo S, eu tenho que formar S de Ba e tenho que formar S de CO3. Então, aqui também a constante, o produto de solubilidade daria S². Eu acho que tem gente que pode estar confundindo, tá aí meio que boiando, não entendendo onde eu quero dizer. Seguinte, independente de eu dissolver tudo ou uma parte, a parte que dissolver forma 100% do produto. Entendeu? Porque eu estou me referindo àquela quantidade que solubilizou, que dissolveu. A parte que não dissolveu continua na fase sólida e ela não importa para a gente. O que importa para a gente é a quantidade que está dissolvida. Sim ou não? É por isso que a gente não precisa montar tabela. Eu não quero saber o quanto de sólido está no equilíbrio, porque ele não entra nem na expressão da constante. Eu quero apenas saber a quantidade do que está dissolvido. E aí basta só saber o quanto foi dissolvido. Nesse caso aqui, a gente não sabe a solubilidade, a gente vai descobrir. Ó, no caso do CaF2, aí já embola mais um pouquinho. Ó. Se eu dissolver S, né, S mols por litro de CaF2, proporcionalmente eu tenho que produzir a mesma quantidade de Ca, porém o dobro de fluoreto será formado. Opa, escrevi errado. Porque acompanha a proporção estequiométrica. Então a gente tem que levar o balanceamento à risca aqui. Então na hora que eu escrevo a constante aqui para esse caso, eu teria S vezes 2S. Ai, gente, travou aqui. Dois S ao quadrado. Então, ó, a constante de equilíbrio seria S
2 ao quadrado, 4. S ao quadrado, S, né? S. Então, a nossa constante aqui seria 4 vezes S ao cubo. E a gente consegue prever algumas características, algumas situações aí. Por último aqui, ó, solubilidade mais S, porque é 1 para 1, e aqui mais 3S. Então, ó, quanto de alumínio foi produzido? S. Quanto de hidroxila? 3S ao cubo. Então, ó, 3 ao cubo. Fala para nós. 27. S ao cubo. Então, nessa expressão aqui, eu teria que o produto de solubilidade para o hidróxido de alumínio seria 27S à quarta potência. E aí teria que resolver as questões. Mas tem exemplo aqui para a gente poder fazer alguns cálculos. Como eu disse, a parte de cálculo pode ser mais difícil, tirar a questão de raiz, mas de novo, a gente resolveu recentemente os problemas de logaritmo. Eu comentei que existem propriedades logarítmicas, existem propriedades da potenciação e existem propriedades da radiciação também, que vocês podem aplicar caso necessário, caso não exista a calculadora. E aí tem que ser importante. Então eu estou mostrando aqui, né, um gráfico que esse aqui vocês conhecem há bastante tempo. Isso aqui é uma outra representação de solubilidade, né, mas que pode servir de referências em algumas das situações que a gente vai discutir mais à frente. Como eu disse, o KPS, o KS, isso tudo é tabelado, correto? Então esses valores eu encontro aqui, tudo a 25, não? Eu não tô, acho que perdi meu mouse. Cadê? Aqui não aparece nenhuma referência, mas esses valores aqui são tabelados a 25, costuma ser o valor padronizado. Mas aqui ele diz para a gente que quanto menor for o valor de KPS, é isso? Isso a gente vai entender que ele é menos solúvel. Né? E isso aí já é clássico e é consciência de vocês desde o início dos estudos do equilíbrio químico. Então aqui ó, o hidróxido de alumínio que a gente calculou agora é 1 vezes 10 elevado a menos 33 o produto de solubilidade. Mas a gente tem como calcular a solubilidade. O carbonato de bário que a gente montou, 8,1 vezes 10 a nona. Aqui, ó, o sulfeto de bismuto é 1 vezes 10 elevado a menos 97, ou seja, um sal praticamente insolúvel, certo? E aí a gente tem como fazer esses cálculos depois. Mas vamos para os exemplos que eu acho que são mais importantes para a gente aqui agora. Eu tirei da apostila da segunda série, então esse material, inclusive, vocês têm, se vocês guardaram a apostila do ano passado, tá certo? E aí, um exemplo que está ali é o seguinte: a causa principal dos buracos de escoamento de água é a dissolução do calcário, que é o carbonato de cálcio, pela água do subsolo. Apesar do CaCO3 ter uma constante de produto de solubilidade relativamente baixa, ele é muito solúvel. A questão aqui, ele pede para a gente, de repente, chegar a... Cadê, gente? Peraí. Eu não botei aqui, né? A possibilidade da gente calcular. Eu tirei esse trecho aqui para a gente poder calcular a solubilidade do CaCO3, certo? Então, olha só. Se eu fosse escrever a expressão da constante do produto de solubilidade, que é o KPS, eu teria então concentração de Ca2+, elevado a 1, vezes a concentração do CO3 elevado a menos 2, elevado também a 1. Como a proporção entre eles é de 1 para 1, eu posso fazer que a quantidade de CaCO3 que dissolveu é a quantidade de cálcio formada,
e a quantidade de CO3. Então, ó, S vezes S, que nos daria então KPS igual a S ao quadrado. Lembrando que o S aqui para a gente seria a solubilidade, o máximo de sal que foi dissolvido. Como eu tenho o valor do KPS, eu vou usá-lo para descobrir o valor da solubilidade. Então, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Solubilidade ao quadrado é igual a KPS. Portanto, a solubilidade é dada pela raiz quadrada do produto de solubilidade. Esse produto foi dado para a gente, que é o 8,7 vezes 10 elevado a menos 9. Alguém pode resolver isso para mim? Que eu estou sem minha calculadora aqui. Se for usar a calculadora, clica no... Ou digita 8,7 vezes 10 elevado a menos 9. Salva. E depois você tira a raiz do ASN. Ou tira a raiz, abre parênteses, 8,7 vezes 10 a menos 9, fecha parênteses e aperta igual. Não é 18 não, é 8. Aquilo ali é um parêntese. É porque vocês sabem que eu tenho um problema. Eu coloco parênteses que é para lembrar que é a raiz quadrada de todo esse número. Você fez a conta? Deu esse valor aí? Vou botar aqui, tá? Ah, então, por favor. Faz aí na calculadora, gente. Só para agilizar. Ah, obrigado. Deixa eu colocar aqui. 9,32 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Essa é a concentração de sal que se dissolve ou de sal que vai ser formado ali depois. Beleza? Então existe essa possibilidade de se fazer a conta de chegar a um valor de solubilidade a partir do equilíbrio químico. Pelo equilíbrio químico você consegue perceber o quanto da espécie se tornou produto. Ok? Pergunta. Podemos passar para mais um exemplo? E aí eu dou um tempinho para vocês tentarem resolver aí? Pode ser? Show. Tá aí. Pronto. Vou escrever aqui o KPS enquanto a equação. Então, só lembrando que no caso do AgBr, 1 mol de AgBr vai formar 1 mol de Ag e 1 mol de Br. Então, a proporção é de 1 para 1. Se eu dissolvo S mols por litro de AgBr, eu vou formar S mols por litro de Ag e S mols de Br. Né? Então, de novo, vou chegar no KPS
igual a S ao quadrado. E mais uma vez eu vou ter que, para achar a solubilidade, eu tenho que tirar a raiz quadrada de KS. Essa folha que eu vou enviar para vocês, ela não tem exercício, tá? É só uma folha de teoria mesmo. Mas quem tiver a apostila, ainda do ano passado, ela está no volume 7 e tem alguns exercícios lá. Esses aqui eu tirei de dentro do texto mesmo, mas existem umas atividades lá que tem essa resolução toda aí. Assim que vocês acharem o resultado, vocês, por favor, me digam, beleza? Mas já? Então tá bom. 9,38 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Como que faz para achar essas raízes quadradas? Na calculadora científica você tem que fazer, né? Mas a gente tem como, de repente, fazer umas aproximações aqui e tentar chegar num valor, entendeu? Ali a raiz quadrada é de 8,8 vezes 10 a menos 7. Não é isso? 10 a menos 7 teria que ser menos 7 dividido por 2, não é isso? Então a gente tem que botar pelo menos um expoente par aqui. Então vocês podem fazer, sei lá, 88. 88 vezes 10 a menos. Se eu escrevesse 8 e puxasse a vírgula para direita, esquerda, não sei. Não lembro agora, assim, mas dá para fazer na mão também. Mas aí você tem que aplicar alguns conhecimentos matemáticos aí. Na calculadora científica, clica no ícone raiz quadrada e digita entre parênteses algarismo, fecha o parênteses e aperta igual. Aí dá o resultado. Por isso que eu tô falando, para Enem, difícil cair, tá? Mas eles podem criar um sal hipotético e dar um KPS que dá para tirar a raiz quadrada. Tipo, 4 vezes 10 a menos 10. Quanto dá a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 10? Exatamente. Então eles podem botar um valor hipotético ou valor aproximado de um número em notação científica que dá para tirar a raiz quadrada. Aí dá para resolver igual foi falado ali. Né? Você tira a raiz de 4, depois você divide o 10 por 2 e acha menos 5 e resolve. Beleza? Faz esse aí agora para mim. MgOH2. Enquanto vocês começam a fazer, eu vou escrevendo aqui a equação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode.
Vocês estão vendo que eu estou fazendo a dedução aqui, né? Ah, beleza. Então aqui, ó, então KPS daria 4S ao cubo. Olha só a complicação, hein? S ao cubo seria igual a KPS dividido por 4. E aí você teria então que fazer que a solubilidade seria a raiz cúbica de KPS. Oh, que bonito. Dividido por 4. Ah, não, ele é isso. Espera aí, que ele quer outra coisa. Aqui ele me deu a solubilidade. Oh, que burro. Então apaga aqui. Apaga isso. Apaga isso. Tô tão mecânico. Acho que é a véspera do feriado. Que é fácil. Então, ó. É só substituir ali, não é isso? E aí, então, meu KPS seria 4 vezes o valor da solubilidade que ele me deu, que é 10 a quarta. 10 a menos 4, perdão, elevado a 3. Então, eu acharia o KPS, né, a constante de solubilidade aqui, igual a 4 vezes 10 elevado a menos... a borracha. 10 elevado a menos 12. 100 unidade, tá bom? Existe mais um. Peraí, que horas acaba? 12h50. Temos 10 minutinhos. Vamos fazer essa última aqui. Eu acho que essa é a última. É ela mesma. Né? Essa aqui, inclusive, é uma questão que já foi questionada dentro do Enem. Não viu? Perdão. Eu volto, Samuel. Perdão. 4 vezes 10 elevado a menos 12. Beleza? Posso passar? Tá, é porque o problema aqui, eu fiz um monte de coisa achando que era resolução igual aos outros, mas não. Ele queria a constante de solubilidade e me deu a solubilidade. Então eu fiz as deduções até a expressão do KPS ser igual a 4 vezes S ao cubo. Você entendeu isso aqui, ó? Sim. Então eu peguei o 10 a menos elevado a menos 4 e substituí no lugar do S. E resolvi essa conta. Como é que a gente resolve essa conta aqui? Você multiplica os expoentes, né? Potência da potência. Então, menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, minha constante fica 4 vezes 10 elevado a menos 12. Show? Show? Vou passar, hein? Vou dar uns minutinhos para vocês resolverem essas aí agora.
Preciso explicar por que, que o KPS é a solubilidade ao quadrado de novo? Não, né? Que o BaCO3, né? Aqui não apareceu a fórmula, mas eu já escrevi ali. Cadê, gente? Então, ele seria na proporção de 1 mol de BaCO3, formaria 1 mol de Ba e 1 mol de CO3. Então, se eu solubilizo S mols por litro de BaCO3, eu tenho que formar S mols por litro de Ba e S mols por litro de CO3. Então, substituindo S vezes S, dá S ao quadrado. Então, para eu calcular a solubilidade, eu tenho que tirar a raiz quadrada do KPS. Então, para conclusão ali, então, eu preciso tirar a raiz quadrada. Qual o valor do KPS? 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. E aí, pessoinhas, quanto dá a solubilidade? Quatro vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Beleza? Ah, tinha que errar reta no final, né? Ai, ai, ai.